Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu preciso de um socorro urgente seu, das suas ouvintes, essa gente boa que comenta aqui no seu canal. Às vezes eu me miro demais naquilo que as pessoas escrevem para você, nos exemplos que são dados através do seu programa. Mas hoje eu quero abrir-me com você. Sabe, eu quando decidi viver com o Carlos, eu havia tido uma história anterior. Ele não era assim o meu primeiro casamento. Eu já havia vivido uma primeira experiência anterior, e nessa primeira experiência, que durou 8 anos, até foi um bom tempo, né? 8 anos eu fiquei com o meu primeiro marido. Nós acabamos tendo um filho lindo. O Felipe é uma riqueza para mim. E depois não deu certo com o primeiro. Você sabe como é? A gente parece que habitua. Depois que a gente sai da casa da mãe e do pai da gente, a gente se habitua a ter a própria vida. Então eu queria muito, sabe, ainda encontrar uma pessoa, se bem que eu reconheci que havia uma dificuldade. Eu tinha um Felipe, era um filho, quer dizer, já não era mais sozinha. Então não é tão simples e tão fácil como você começar um relacionamento do zero. Eu já tinha alguém comigo, então essa pessoa teria que ter cabeça para compreender que eu tinha um filho. Foi quando surgiu na minha vida o Carlos. Eu vou chamá-lo assim, o Carlos. Se bem que, para ser sincera, o nome dele se complementa com algumas... É um nome composto, mas Carlos faz parte do nome. E olha, o Carlos, ele parecia que ele tinha caído do céu na minha vida. Nós nos conhecemos num ambiente de faculdade, porque eu havia tentado retomar a faculdade, e nessa tentativa de retomar a faculdade, eu acabei conhecendo aquele colega de sala. O Carlos, ele era um colega de sala. No final das contas, ele acabou concluindo o curso dele, mas eu acabei interrompendo o meu. Mas o mais importante disso tudo foi que deu certo. Aquela coisa de conhecer o Carlos acabou dando certo e ele se apaixonou primeiro por mim, eu confesso. Eu, de certa forma, eu queria me dar um tempo para ver se acontecia a mesma coisa comigo. E acabou acontecendo, especialmente quando o Carlos se mostrou, assim, se mostrou bastante simpático ao meu filho. Você sabe como é que é? Mãe é isso, né? Você quer adoçar a minha boca? Coloca uma bala na boca do meu filho. A história se repete e eu não sou diferente das outras mães. Quando menos esperei, o tempo havia passado e exatamente um ano e 2 meses depois do nosso conhecimento, o Carlos me propôs: vamos viver juntos? Vamos morar juntos, Celina? Meu nome é Celina. Vamos viver juntos, Celina? Ora, eu já estava sentindo muita falta disso. E eu entendi que o Carlos pudesse de fato ser
uma pessoa muito bacana para mim. E assim nós retomamos a nossa vida, se bem que durante um certo tempo, dentro já do relacionamento com o Carlos, eu observava o seguinte, que de vez em quando o Carlos ele tomava umas cervejas. Eu achava estranho, porque depois que ele tomava essas cervejas, ele se transformava, sabe? Ele acabava dizendo coisas que normalmente ele não dizia. Ele se tornava assim, uma pessoa mais arredia. Ele ficava bravo, coisa que normalmente ele não era. Dava broncas no Felipe, meu filho. Sabe, já era até motivo até de briga e discussão entre mim e o Carlos, as broncas que às vezes ele dava no Felipe. Mas eu não gostei disso que você fez. Você não pode falar assim com a tua mãe. Ô rapazinho, vem cá. Senta ali naquela cadeira para pensar. Colocava o Felipe de castigo. Eu observava isso nele. De que, não sei, uma coisa estranha acontecia. Eu falava, mas não é possível, porque ele toma cervejas, nem tantas assim. Mas a partir da segunda, terceira, quarta latinha, vamos colocar assim, ele se transformava. Ele deixava de ser aquele Carlos e se tornava agressivo, arredio, especialmente com relação ao menino, crítico, extremamente crítico. Mas apesar desses sinais, houve um momento de grande euforia quando eu engravidei do Carlos. Foi um momento de festa, um momento de alegria. E nós tivemos uma menina, Pamela. O nascimento da Pamela, meu Deus do céu, transformou a vida do Carlos. Ainda mais, sabe, que de acordo com a ultrassonografia, os médicos suspeitavam de alguma coisa que pudesse acontecer de errada com a menina, alguma coisa podia estar errada com o bebê lá no meu ventre. O Carlos então ficou preocupadíssimo. Ele fez promessas à Nossa Senhora da Aparecida. E quando do nascimento da Pamela, a menina nasceu perfeitíssima, perfeitíssima. E a primeira coisa que ele fez, assim que houve condição, eu me lembro, ela tinha 45 dias de nascida, foi levar lá a Aparecida para agradecer a santinha da devoção dele. Isso tudo estou colocando aqui para que vocês entendam a pessoa bacana que é o Carlos, a pessoa especial que ele é. Mas era questão de beber 1, 2, 3, 4 latinhas e o homem se transformava, virava outra coisa. Ficava de novo, primeiro arredio com o Felipe, mas com a filha jamais. Com a filha jamais. E eu observava especialmente essa diferença. Só que aí começou a entrar um outro detalhe. Ele ficou extremamente ciumento com relação à minha pessoa. Devido a uma boa situação financeira, ele é dono do próprio negócio. Ele tem um pequeno supermercado. Ele é dono do próprio negócio. Aliás, já inaugurou até um segundo outro supermercado. Ele é dono do próprio negócio. Devido à boa situação financeira, nós nos mudamos para um prédio. Saímos da casa, mudamos para um prédio, um apartamento bacana, sabe? Um apartamento legal. Obviamente que um apartamento legal, ele é todo com vidraças. Ele tem um terraço maravilhoso e vidraças à vontade. Então, vez em quando, eu, obviamente, tenho que ir para a vidraça e tem vizinhos. Tem vizinho do outro prédio e alguém poderia, por uma questão qualquer, olhar no momento em que eu estivesse na vidraça, no terraço. Às vezes até você fica em casa mais à vontade, eu não estou falando em nenhum excesso, mas um short, algo do gênero.
até para tomar um sol, porque pela manhã especialmente batia o sol ali, naquele terraço nosso. E aí o Carlos, ele começou a implicar. Às vezes dentro de casa ele me mandava mensagens assim do tipo: sai da janela. Ele só mandava assim: sai da janela, ou uma ordem expressa. E aí eu ia discutir, eu estava dentro de casa, ele estava dentro de casa, eu pegava o celular e falava assim: o que é isso? O que é que você mandou esse recado? Sai da janela, você não está vendo que aquele cara está te olhando? Você não está vendo que aquele cara está te paquerando? Ou você quer se mostrar? Eu comecei a observar que começa a haver uma mudança muito grande com relação ao Carlos, embora ele fosse uma pessoa extremamente ligada à filha. Com a filha, 1000 carinhos, mas comigo ele começou a mudar. Embora me amasse, e eu reconheço isso, mas ele começa a mudar, e muda também com o meu filho. Ele fica extremamente crítico em relação ao Felipe, de quem ele passa a exigir atitudes de um homenzinho. Às vezes descia no prédio, você sabe como é que é criança, ainda mais na idade do Felipe, 9 para 10 anos, sempre tem uma confusão entre os meninos. E às vezes um xinga um, outro que xinga o outro, sai lá um tapa. E ele ficava bravo, porque você não pode, você tem que enfrentar esses meninos, você não pode ser manica, rapaz. Vai lá e dá um tapa na cara dele, vai, quero ver. Há uma mudança radical no Carlos. Ele se torna esse homem ciumento, ele se torna esse homem crítico em relação ao meu filho, mais ainda extremamente carinhoso em relação à filha. Extremamente carinhoso em relação à filha. Só que aí ele começa a se exceder naquele ciúme que ele sentia de mim. E aquela coisa da cervejinha que o transformava continuou a acontecer. Era passar de 3, 4 latinhas, pronto, ele virava outro, agressivo. Ele começou inclusive a agredir meu pai, minha mãe, quando vinham em casa. Quando ele bebia, passava da 3ª, 4ª latinha, ele ficava assim. E isso, sabe, acontece uma vez, 2, 3. Quem é mulher e está me ouvindo sabe perfeitamente o que eu estou falando. Tem uma hora que a gente não suporta mais. E eu vim avisando. Tivemos brigas terríveis, brigas difíceis. Mas a pior foi, sem dúvida, a que acabou acontecendo há algum tempo. Quando ele colocou o dedo em riste e chegou uma hora a bater com o dedo indicador no nariz da minha mãe. Quando ele bateu com o dedo indicador no nariz da minha mãe, que não estava fazendo absolutamente nada, mas ele estava transformado e transtornado pela tal da bebida, eu não aguentei. E aí, para defender a minha mãe, eu empurrei ele só dei um empurrão. Mas ele é homem forte. Deu uma batida contra uma poltrona, voltou e me chutou. Quando ele me chutou, eu caí. Quando eu caí, aí ele parecia que ia me matar, sabe? Mas ele não me tocou mais, mas ele colocava assim um dedo em riste dizendo coisas terríveis a meu respeito. Você não faz mais isso com um homem, que senão da próxima vez eu te mato, você tá ouvindo? Você não faz mais isso com um homem não, porque da próxima vez eu te mato. Foi uma briga difícil. Uma briga terrível. Pedi socorro. Ele tem os irmãos dele que vieram ao meu socorro. Fui aconselhada por um deles que é advogado a não comunicar à polícia naquele instante, porque senão, disse meu irmão, amanhã você se arrepende. E é assim, uma vez que se abrir um boletim de ocorrência de agressão contra a mulher, ainda que você não queira tocar o processo avante, o Estado é obrigado a fazê-lo. O Estado é obrigado a fazer. Então eu te aconselho, te peço a não fazer o boletim de ocorrência. Você pode ir para o hospital, faz
no médico da tua confiança, ou qualquer médico, faz até o exame de corpo de delito, mas para você, fica uma segurança para você. Mas não faça denúncia na polícia. Segura essa denúncia, porque ela não vai ter parada depois, você me entende? Entendeu, Celina? E eu, obviamente, que havia entendido. E eu também não queria o pai da minha filha preso. Eu, sinceramente, não queria. Eu sabia reconhecer que o que aconteceu foi o extremo, é verdade. Ele me agrediu, é verdade, assim como agrediu minha mãe. Então eu resolvi colocar um ponto final. Eu não queria mais. Eu resolvi acabar. E eu achei que foi uma atitude dentro da normalidade. Não quero mais. Para mim, chega. Chegamos a uma situação que daqui para frente não dá mais. Ele foi ao desespero. Ele implorava perdão. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que ele chegou a se colocar de joelhos na minha frente, implorando perdão e jurando por tudo que é santo, uma vez que ele é muito católico. Jurou até por Nossa Senhora da Aparecida, santa da sua devoção, de que aquilo jamais iria se repetir. Mas acontece que havia um passado entre mim e ele, e eu sabia que todas as vezes que ele fez a promessa, tudo se repetiu. Então desta vez eu não quis mais. Quando ele viu que não tinha mesmo mais jeito, ele falou: olha, então não me afasta. Não me afasta do meu tesouro, Celina. A Pâmela é o meu tesouro, não me afasta dela, ela é tudo que eu tenho. Mas como não afastá-lo se nós iríamos nos separar? Ele combinou comigo, e eu vi depois também com uma advogada, que era possível a tal da guarda compartilhada. Então eu acabei alugando um apartamento, saí daquele, aliás, um lindo apartamento em que nós morávamos, saí daquele e fui para um prédio mais simples, onde eu tinha condição de morar. Inclusive eu pagando o meu aluguel, eu própria pagando o meu aluguel. Ele obviamente iria ajudar com as despesas da filha, que a essas alturas já estava inclusive frequentando escolinha e etc. Só que tal qual não foi a minha surpresa, depois que eu estava no prédio havia mais ou menos uns 6 meses, eu vejo uma mudança chegando no apartamento, porque assim, o prédio que eu moro, ele tem 4 apartamentos por andar. 2 de um lado esquerdo, 2 outros do lado direito. Mas as portas da sala, a porta social, ficam de frente a frente uma para a outra. São 4 por andar, 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, mas as portas daqueles que estão do mesmo lado, frente a frente. Naquele apartamento de frente para o meu, começou a chegar uma mudança. Sem que eu soubesse. E de repente, quando eu olho pelo olho mágico, para ver quem seria a nova vizinha, o novo vizinho, a nova família, sabe quem estava mudando para ali? O Carlos, o meu ex-marido. Assim, no mesmo prédio, que era um prédio bem mais simples do que aquele que nós morávamos, a porta dele de frente para a minha. Quando eu vi o Carlos, eu não acreditei. Eu saí no hall, porque ele estava com a porta aberta. Quando eu saí no hall, ele: oi, Celina. Oi. Deu certo, aluguei aqui, estava para alugar. Sim. Você alugou? Aluguei. Sabe o que é? Eu quero ficar perto da minha filha. Eu tenho loucura para tomar o café da manhã. Eu acostumei com aquilo. Eu estou sentindo muita falta. Eu tenho loucura para tomar o café da manhã com ela. E eu tenho certeza que
você não vai nos impedir disso, né? Eu na hora até respondi, não, nós vamos ver tudo que é direito. Não, eu não estou falando de direito, eu estou falando, Celina, eu estou falando de amor de pai e de filha. Você não pode me impedir disso. Eu queria muito tomar o café da manhã com a minha filha. Eu fiquei pasma. Na hora eu entrei em contato com a minha mãe, que é muito minha amiga. A minha mãe, para apaziguar, falou: filha, vamos ver como vai ser a conduta dele, ué. Vamos dar um tempo. Porque, afinal de contas, como é que eu iria impedir dele ter alugado aquele apartamento no prédio que eu morava? Do ponto de vista da justiça. A não ser que houvesse um processo crime, quando pela lei Maria da Penha se exige que o homem mantenha uma distância da ex. Mas não havia esse processo. Não tinha esse processo. Talvez lá atrás eu tivesse tido motivo para isso, mas não havia mais. Então, aconselhada pela minha mãe, acabei aceitando que o Carlos, aceitando. Eu não tinha nem que aceitar ou não aceitar, ele se mudou para ali. E agora, todo dia cedo, todo dia pela manhã, porque ele também ele quis essa incumbência de levar nossa filha para a escolinha. Então ele vinha tomar o café da manhã com a Pamela. Ele já ficava na porta esperando. Falou: não vou nem tocar a campainha para não incomodar, mas eu estou aqui esperando, tá? 7 da manhã eu estou aqui. Você chegava ali 2 para 7, ele estava na porta. Ele marcava 7, 2 para 7 ele já estava de pé. Ele não tocava a campainha, conforme ele disse, para não incomodar. Mas era uma questão de abrir a porta. Oi, Carlos. Oi. Ô, Pamela. Aí ele se derramava, ele a mim, exatamente para mim, ele não dava assim nenhum tipo de atenção, não, era oi. E eu também não queria, oi. Mas aí ele se derramava em amor para Pamela. E o meu filho, o Felipe, ficava esquecido. Quer dizer, eu até, para fazer um contraponto, eu acabava me derramando em carinho para o Felipe, para ele não ficar com aquela diferença, né, da irmã para ele. Ele se derramava em carinho para a filha. Como eles estão em escolinhas diferentes, ele acabava levando os dois. Ele deixava o Felipe primeiro e depois a Pamela na escolinha dela. E isso se tornou uma rotina. Só que aí tivemos episódios da pandemia, etc, e etc. E como ele é dono do próprio negócio, ele trabalha em casa, ele é dono de 2 bons supermercados. Ele trabalha em casa. E não houve combinação, porque eu tentei já tirar isso da Pamela. Mas a Pamela, o que ela faz? Ela, quando ela quer o pai, ela vai na porta do apartamento, do nosso apartamento, do apartamento que ela mora comigo, e ela chora. Ela é esperta. Ela é pequenininha ainda. A Pamela hoje só tem 4 aninhos. Ela é pequenininha, mas ela é inteligente, então ela chora. Ela chora na porta do apartamento. Aí ele sai correndo do apartamento dele, ele sabe. E ele fala do lado de fora do apartamento: ó, papai está aqui. Papai está aqui. Pede para alguém abrir a porta. Papai está aqui. E isso virou um hábito também, de forma que o Carlos, devido à filha, ele vive mais dentro do meu apartamento do que do apartamento dele. Vocês conseguiram captar onde está o problema da minha vida? Estou separada, mas tenho a convivência do Carlos mais dentro do nosso apartamento do que no apartamento dele. E isso tem se tornado terrível para mim, porque me impede de fazer um monte de coisa. A essas alturas, nós já estamos caminhando para o 2º ano da nossa separação. Estamos caminhando para o 2º ano da nossa separação e apareceu uma pessoa na minha vida. Sabe, apareceu uma pessoa na minha vida, eu estou namorando essa pessoa.
Mas eu não estou tendo a liberdade de trazer essa pessoa para casa, porque o Carlos está lá presente. Até tenho cisma de contar para esse novo parceiro, esse namorado que surgiu e de quem eu estou gostando e parece que tem gostado bastante de mim. Eu tenho cisma de falar para ele que o meu ex está morando na frente da minha casa. Como assim na frente da tua casa? Você mora de um lado da rua, ele mora do outro? Não, nós moramos no mesmo prédio. Quando eu falo de frente, é as portas do social. Fica de frente uma para a outra. E que ele toma o café da manhã todos os dias com a minha filha. E que quando a minha filha quer a presença dele, eu já tentei reprimir a minha filha e fico até com medo dela reclamar nesse sentido para ele. Se é que já não reclamou. Mas a menina é esperta. Ela vai e chora na porta do apartamento. O apartamento não é tão grande assim, é verdade. É um apartamento 2 dormitórios. Mas ela escolhe um lugar para chorar. Ela chora na porta do apartamento. E quando ela chora na porta, o pai já está antenado. Ele escuta. E corre. Oi, o papai está aqui. Pede para a mamãe abrir. Às vezes ele até leva a menina para o apartamento dele. Mas na maioria das vezes, até por exigência minha, ele entra no meu apartamento. Então eu pergunto para você, como é que eu vou resolver essa situação? Talvez alguém pode dizer, muda de lugar. Não, primeiro que não é tão simples, a gente não pode estar mudando assim a toda hora, a torta é direito. Mas ele vai mudar também. Ele é um homem de posses e diz, eu não quero perder esse contato com a minha princesa. É a melhor fase da vida. Eu sei que amanhã ou depois ela vai crescer e aí forçosamente eu terei que me afastar dela. Mas enquanto eu puder, e eu posso agora, eu quero ter essa convivência próxima. Tomar o café da manhã com a minha princesa todos os dias, levá-la para a escola. Só que ele não percebe que assim ele está cerceando a minha liberdade, acabando com a minha liberdade. Eu estou separada, mas é como se eu não tivesse, com praticamente a presença dele dentro de casa todos os dias. Por isso hoje eu quero perguntar para você, você passou por isso? Você passou por algo parecido? Se você passou por isso, viveu algo parecido com isso, de que forma você agiu para conseguir sair dessa situação? Orienta-me, por favor. Fala comigo. Manda a tua opinião a partir de agora aqui no canal. Estarei antenada, ligada, atenta a tudo que for dito. Porque, olha, eu não sei o que fazer. Já pensei em mudar, mas não seria a solução, ele vai mudar junto. E outra coisa, tenho até medo de na mudança provocá-lo para algum outro tipo de ação e de processo. E ele tem muito mais condição de uma briga na justiça do que eu digo do ponto de vista financeiro. No meu lugar, o que você faria? A Pamela, nossa, a Pamela é ligadíssima nesse pai. Ela venera esse pai. Tanto que não tem jeito, eu já tentei orientar a menina, mas ela, esperta e inteligente como é, posso até usar uma palavra pesada aqui, entre aspas, chantagista, porque a criança aprende a fazer chantagem também. Ela vai e chora na porta do apartamento, para o pai ouvir do outro lado. Então virou o quê? Virou um código o choro. Chorou, eu estou pedindo socorro para o meu pai, e o pai corre para atendê-la. E a minha liberdade vai para o espaço. Por favor, já faz quase 2 anos que eu estou sofrendo dessa forma. Por isso eu coloquei urgente no atendimento. Me oriente. Através do YouTube, e eu quero ouvir a tua opinião. E através do rádio, você manda a tua opinião pelo nosso WhatsApp, famoso WhatsApp da Super Rádio.